Paz de Cristo, meus irmãos, professor Oswaldo falando, passando por aqui para estudar a palavra do Senhor com você. Hoje eu quero falar de uma matéria que na teologia chamamos de livros históricos. Você sabe que na Bíblia protestante nós temos aí 12 livros históricos no Antigo Testamento. Em toda a Bíblia, 13 porque Atos no Novo Testamento, tá bom? Bom, esses livros são de Josué, você pega aí na sua Bíblia, até Esté, que aí vão ser os livros históricos do Antigo Testamento. E no Novo Testamento, Atos dos Apóstolos. Hoje eu quero falar sobre 2 Samuel. Lembrando que na Bíblia Hebraica é um livro só, o mesmo que nós temos aqui, um primeiro e segundo, lá na Bíblia Hebraica é junto, é um livro só. Então hoje eu quero falar sobre 2 Samuel. E a pronúncia sempre é 2 Samuel, nunca 2 a Samuel. Tudo indica que quem escrevera foi Natan e Gade, de acordo com 1 Crônicas 29, 29. A data século IX, porque tudo aponta para um reino já dividido. Quem escreve numa perspectiva de reino dividido, tá bom? É claro, quando nós lemos os relatos, nós vamos observar que está falando de um reino unido. Mas quando a pessoa vai escrever, ela escreve na perspectiva de um reino dividido. Por isso, ali por volta do século IX, 931, 930 a.C., que é quando o reino vai se dividir. Quando observamos as primeiras páginas de 1 Samuel, nós vamos observar que Davi vai receber uma notícia. E nessa notícia ele vai receber que Saul e alguns de seus filhos morreram. E Davi se entristece, Davi lamenta, Davi chora. E Davi até executa o homem que veio e disse que tinha matado Saul, porque ele mente nesse momento. Olha só como o coração de Davi é um homem segundo o coração de Deus, porque aquela pessoa que perseguia ele, que era Saul, morreu e ele não celebrou, ele lamentou, ele chorou. Olha só que interessante. Bom, mas aí nós vamos observar que com a morte de Saul, um dos filhos dele, o Isbosete, junto com Abner, começa a oferecer resistência, mesmo Davi já sendo aquele rei ungido. Basicamente, o trono seria de Davi, mas Isbosete, junto com Abner, oferece resistência a Davi. Então, no capítulo 2 de 2 Samuel, Davi vai ser ungido rei sobre Judá, Hebrom, parte sul. Mas a resistência de Isbosete e Abner ainda não permite que Davi seja rei sobre todo o Israel. Então, logo mais, Isbosete e Abner vão morrer. Davi não concorda com isso. Davi, mais uma vez, ele reprova essa atitude. Mas, observe, como passa um período de tempo, Davi vai ser ungido pela 3ª vez, agora sobre todo Israel, porque o norte basicamente também terá Davi como rei. Isso está em 2 Samuel capítulo 5. Então Davi é o homem das 3 unções. Observe, ele recebe a primeira unção em 1 Samuel 16:13, recebe a segunda unção em 2 Samuel 2, e recebe a terceira unção em 2 Samuel 5. Bom, quando nós observamos o reinado de Davi, Davi vai fazer algo maravilhoso, vai unificar a vida política e religiosa, vai trazer a Arca da Aliança, basicamente para Jerusalém. A primeira tentativa foi frustrada, mas em seguida ele traz, e Davi vai conquistar como poucos. Se nós observássemos ali o momento de Davi em 2 Samuel, até o capítulo de número 10, nós poderíamos cantar para Davi, naquele momento, a música da Damares. Agora é só vitória, agora era só vitória. Só naquele momento, tá? Essa música não tem nada a ver. Bom, mas não importa quão grande você seja, quantas conquistas você tenha, nós temos um adversário, nós temos aí algo que é tenebroso. E esse adversário é o pecado, tá bom? O pecado não perdoa ninguém. O pecado não tem ninguém forte demais. E aí, nos capítulos 1 a 10, Davi triunfa, mas no 11 ele fracassa. O pecado o alcança. Davi vai basicamente para o seu terraço e dali ele observa uma mulher, a Betseba. Ela está se banhando e Davi pôs os olhos naquela mulher. A mulher era casada. Davi manda trazer a mulher, tem uma relação sexual com aquela mulher, depois fica sabendo que ela está grávida. E o marido dessa mulher é um marido que é um soldado fiel a Davi. Davi cria toda uma estratégia para poder trazer esse homem para casa, para que ele pudesse deitar com essa mulher, para que de fato ele pensasse que o filho fosse dele e tudo estaria resolvido. O Urias vem, mas não vai para casa. O homem é tão fiel que o homem não vai para casa porque ele não se sente digno de ir enquanto os seus companheiros estão batalhando. E aí Davi cria mais uma outra estratégia, envia Urias de volta, pede para colocar na frente da batalha, e naquele momento Urias vai morrer.
Davi pensa que está tudo certo, tudo resolvido, mas um dia Deus envia o profeta Natã até o nosso irmão Davi para dizer para ele, contar para ele uma parábola. E naquela parábola nós podemos observar que quando o nosso irmão Natã termina de contar a parábola, Davi dá uma sentença dizendo que o homem que tinha feito aquela atrocidade que a parábola estava mostrando deveria morrer. Quando Natã diz que esse homem é ele pede misericórdia, se lança no chão e ali ele fica ali em estado de calamidade. Bom, nós podemos ver aí que o julgamento para o outro sempre é mais forte. Ele disse que o homem merecia morrer. Quando ele ficou sabendo que era ele, bom, ele pede misericórdia. Geralmente, julgar o outro sempre é mais fácil. Mas por causa desse pecado, Deus vai usar o profeta Natã e vai dar uma palavra para Davi. Segundo Samuel 12:10. Porquanto nunca mais se apartará a espada da tua casa. Bom, isso aí foi algo que aconteceu cabalmente. Dali para lá, o ministério ou o reinado de Davi é só ladeira abaixo. O Amnon estupra a sua meia-irmã, a Tamar. Davi não fez nada. Absalão observou e disse, vou matar também o Amnon, o meu irmão, e matou o Amnon. Davi não fez nada. O Salomão disse, bom, agora eu vou tomar o trono aí de papai. E intentou tomar o trono de Davi. Só não tomou porque tinha uma promessa. E aí, o reinado de Davi é só ladeira abaixo. Terminamos 2 Samuel com Davi já velho e o reinado manchado nesse sentido. Tá bom? Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.